Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página do Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre 10 mitos e verdades sobre o ateísmo. Várias pesquisas recentes indicam que o termo ateísmo tornou-se tão estigmatizado que ser ateu virou um total impedimento, por exemplo, para uma pessoa ser presidente da República. Uma pessoa pode ser presidente sendo negra, por exemplo. O Barack Obama foi um exemplo disso, um negro que conseguiu ser presidente dos Estados Unidos. A pessoa pode ser um muçulmano e ser um presidente. Pode ser até mesmo um homossexual, que as pessoas não vão se refrear de votar nessa pessoa se essa pessoa realmente tiver qualificações para ser um bom presidente. Mas o ateu já é visto de uma maneira diferente. Mesmo ele tendo boas qualificações, as pessoas dificilmente votariam no ateu para presidente. De acordo com uma pesquisa recente da revista Newsweek, apenas 37% dos americanos votariam num ateu qualificado para o cargo de presidente. Ateus geralmente são tidos como pessoas intolerantes, imorais, deprimidos, cegos para a beleza da natureza e dogmaticamente fechados para a evidência do sobrenatural. Nos Estados Unidos, impressionantes 87% da população americana alegam nunca duvidar da existência de Deus. Menos de 10% se identificam como ateus. E suas reputações parecem estar se deteriorando com o tempo. Veja bem, né? Nos Estados Unidos, apenas 10% da população tem a coragem de se identificar como ateus. Aqui no nosso país, no Brasil, eu creio que esse número é ainda menor, porque aqui há um preconceito ainda mais forte para com as pessoas que são ateus. Inclusive, eu conheço diversas pessoas que têm até medo de se identificar como ateus para seus amigos, para seus parentes. Diante desse quadro de intolerância e de preconceito para com os ateus, no vídeo de hoje nós vamos derrubar 10 mitos que ajudam muito na criação de estereótipos e de preconceitos para com os ateus. Essa análise é profundamente necessária, visto que a maior parte dos ateus figuram entre as pessoas mais inteligentes e cientificamente alfabetizadas de qualquer sociedade. Então, é fundamental derrubarmos esses mitos que impedem as pessoas de enxergar os ateus da maneira correta. O primeiro mito que nós vamos derrubar aqui hoje sobre os ateus é o seguinte: ateus acreditam que a vida não tem sentido. A maioria das pessoas fala isso, mas é justamente o contrário. São os religiosos que se preocupam frequentemente com a falta de sentido na vida e imaginam que ela só pode ser redimida pela promessa da felicidade eterna além dessa vida. Os ateus tendem a ser bastante seguros quanto ao valor da vida. Na realidade, são as pessoas que mais dão valor à vida, porque estão conscientes de que essa é a única vida que nós temos. Então temos que dar realmente o máximo valor à vida que nós temos. A vida é imbuída de sentido ao ser vivida de modo real e completo. Nossas relações com aqueles que amamos passam a ter um sentido muito maior, visto que sabemos que essas relações não vão durar para sempre. E nós não vamos tê-los para sempre. Então os ateus, eles procuram aproveitar esses momentos com os entes queridos de maneira mais intensa, sabendo que essa vida que temos é a única para podermos usufruir da companhia com essas pessoas. Ateus tendem a achar que esse medo da insignificância, ele é bem insignificante, né? Porque na realidade, quem dá sentido à vida somos nós mesmos, as nossas escolhas, o que queremos ser da vida. E os ateus, eles procuram, né, da melhor forma, dar um sentido à sua vida.
procuram ser boas pessoas, não por medo de um inferno ou por uma recompensa no céu, mas porque realmente acham que isso é o que vai dar uma maior felicidade a eles e um maior sentido às suas vidas. Fazem isso, né, não por compulsão, não por suborno, né, ou não por medo de um castigo, mas fazem isso porque realmente querem fazer, né, sem, como diz o grande poeta Renato Russo, sem esperar uma promessa do amanhã, né? Porque Renato Russo sempre disse, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E os ateus são as pessoas que procuram fazer isso. O segundo mito que vamos derrubar aqui hoje sobre os ateus é o seguinte: ateus são responsáveis pelos maiores crimes da história da humanidade. Muitas pessoas falam isso. As pessoas de fé geralmente alegam que os crimes de Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot foram produtos inevitáveis da descrença. Porém, não devemos confundir ateísmo com comunismo ou socialismo. Ateísmo é simplesmente a não crença em deidades. Apenas isso. Já o comunismo ou socialismo é algo mais complexo do que isso. Trata-se de uma ideologia política e socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, que inclui o fim da propriedade privada. Houve uma grande diferença entre o comunismo ou o socialismo na teoria e na prática, que na maioria das vezes, né, essa ideologia na prática ela culminou em ditaduras totalitárias que cometeram inúmeras atrocidades na tentativa de manter-se no poder. Portanto, tais regimes não mataram em nome do ateísmo, visto que o ateísmo não possui nenhum livro que manda matar os que não são ateus, né? E não possui ideologia política e nem mesmo socioeconômica. Existem ateus que preferem o sistema político capitalista. E existem ateus que preferem o sistema político socialista. Essa história de que todo ateu ele tem que ser um comunista, ou ele tem que ser um socialista, ele tem que estar alinhado com o pensamento socialista, isso é um mito. Isso não existe. Se você conversar com os ateus, você vai ver que existem muitos ateus, mas muitos mesmo, mais do que você imagina, que são mais favoráveis ao sistema capitalista. São democratas liberais. Então, isso aí é um mito que precisa ser derrubado. Esses regimes totalitários, regimes políticos totalitários, que começaram na teoria como regimes socialistas e que descambaram para ditaduras, ferrenhas ditaduras, eles passaram, por incrível que pareça, a ser mais parecidos com o sistema religioso do que qualquer outro sistema. Por que eu digo isso? Porque o sistema religioso, em geral, ele é dogmático ao extremo. E, geralmente, ali no sistema religioso se origina um culto e veneração a personalidades, que são a essência da adoração religiosa. E, se nós analisarmos esses regimes totalitários, eles sempre tendem a esse lado, né? Eles sempre tendem a serem dogmáticos, né, ao extremo, e geralmente eles originam cultos a personalidades. Portanto, o problema com o fascismo ou com o comunismo não é que eles eram críticos demais da religião. O problema é justamente o contrário. É que eles são muito parecidos com as religiões. Os campos de extermínio de Auschwitz, os gulags e os campos de concentração não são exemplos do que acontece quando humanos rejeitam os dogmas religiosos. Muito pelo contrário. São exemplos de dogmas políticos, raciais e nacionalistas andando à solta. Pare e pense. Não houve nenhuma sociedade na história humana que tenha sofrido porque seu povo ficou racional demais. Então não podemos confundir, né, essas coisas. Querer misturar ateísmo com o sistema político, né?
Existem ateus que preferem determinado sistema político, por exemplo, socialismo, e existem ateus que preferem o capitalismo. Então, ateísmo é simplesmente a não crença em divindades. Apenas isso. Não tem nada a ver com o sistema político, o sistema econômico, nada. Sistemas de governo. Isso é um outro assunto. Né? E existem ateus que preferem tanto um sistema como o outro. Então esse é mais um mito que estamos derrubando aqui. Um terceiro mito que vamos derrubar aqui hoje sobre os ateus é dizer que ateus são dogmáticos. Eu já vi muita pessoa falar isso. E é justamente o contrário. Quem é dogmático são os religiosos. Por exemplo, os judeus têm o seu livro sagrado e consideram que o verdadeiro Deus inspirou esse livro e trouxe as informações necessárias para a humanidade. E que a humanidade só vai ser salva se seguir essas orientações. Por outro lado, os muçulmanos também afirmam a mesma coisa. Afirmam ter um livro sagrado, que o verdadeiro Deus inspirou a escrita desse livro e que as pessoas têm que seguir as informações desse livro para serem pessoas felizes e serem salvas. Então, quem é dogmático? São os religiosos. Cada um tem sua ideia e eles não aceitam a possibilidade da sua ideia estar errada. Já os ateus, eles são os que são menos dogmáticos. Porque os ateus, na realidade, analisaram todas essas afirmações, tanto de judeus, como de muçulmanos, como de cristãos, e chegaram à conclusão que são informações ridículas. Ambos estão errados. Então, o ateu, ele é uma pessoa que analisou tudo isso e não viu fundamento. O judeu, ele é ateu em relação ao Deus muçulmano, porque ele não acredita no Deus muçulmano. Os muçulmanos são ateus em relação ao Deus judeu, porque eles não acreditam no Deus judeu. E os ateus afirmam que ambos estão certos nessa questão, porque tanto o Deus e os escritos sagrados muçulmanos, como o Deus e os escritos sagrados judeus estão errados. E de qualquer outra religião que afirma ser a única fonte da verdade e da salvação. Assim, como disse o famoso historiador Stephen Henry Roberts, ele disse o seguinte: afirmo que ambos somos ateus. Apenas acredito num Deus a menos que você. Quando você entender por que rejeita todos os outros deuses possíveis, entenderá por que eu rejeito o seu. Na realidade, não é preciso ter fé ou ser dogmático para rejeitar crenças religiosas infundadas. E os ateus, na sua grande maioria, estão sempre abertos às evidências. É simples assim. Apresente evidências claras, razoáveis, que nós aceitamos. Mas a questão é que as crenças religiosas não são baseadas em evidência. São baseadas em fé, em crenças. Se a crença religiosa fosse baseada em evidências, não era necessário ter fé, porque a pessoa já sabia, né? Tinha evidências claras sobre aquilo. E se você tem evidência clara de algo, não é necessário ter fé naquilo. Um quarto mito sobre os ateus que vamos derrubar aqui hoje é: ateus acham que tudo no universo surgiu por acaso. A grande maioria dos religiosos afirma isso. Tem que ter muita fé para ser ateu, porque ateu acha que tudo veio do acaso, tudo veio do nada. Bom, na realidade, ninguém sabe como ou por que o universo surgiu. Essa é a grande verdade. Nem o ateu e nem vocês, religiosos, não sabem. Vocês apenas criaram, né, um ser mágico para tentar explicar algo que vocês não entendem. Aliás, não está inteiramente claro se nós podemos falar coerentemente sobre começo ou criação do universo, porque essas ideias invocam o conceito de tempo. E estamos falando sobre o surgimento do próprio espaço-tempo, do próprio tempo. Né? A noção de que os ateus acreditam que tudo tenha surgido por acaso é também usada como crítica à teoria da evolução darwiniana.
como Richard Dawkins explica em seu maravilhoso livro Deus no Delírio, isso representa uma grande falta de entendimento da teoria evolutiva. Porque, como ele explica claramente lá, apesar de não sabermos precisamente como os processos químicos da Terra jovem originaram a biologia, nós sabemos que a diversidade e a complexidade que vemos no mundo vivo não é um produto do mero acaso. Religioso que afirma que a evolução é produto do mero acaso, ele não está tendo um conhecimento claro sobre a evolução, ele está muito desinformado. Porque a evolução deixa claro que a diversidade da vida e a complexidade surgiu não por acaso, mas por uma combinação de mutações aleatórias e da seleção natural. Inclusive, Charles Darwin chegou ao termo seleção natural em analogia ao termo seleção artificial, usado, por exemplo, por criadores de gado, criadores de cavalos de corrida, entre outros. Em ambos os casos, tanto na seleção natural como na seleção artificial, essa seleção demonstra um efeito altamente não aleatório no desenvolvimento de qualquer espécie. Assim, fica claro e evidente que a evolução das espécies não tem nada a ver com mero acaso, mas sim com a combinação de mutações e da seleção natural. E com respeito à origem do universo, a grande verdade é que ninguém sabe como se originou o universo, ou se o universo teve um início, e como foi esse suposto início. Nem os ateus e nem os religiosos sabem. É algo que ainda não temos compreensão. Então, o fato do ateu entender a evolução das espécies e reconhecer que não sabemos ainda a origem do universo, do cosmos, como foi, né? Isso não quer dizer que nós, ateus, achamos que tudo surgiu do acaso. Porque a questão da origem do universo ninguém sabe ainda como foi, né? E a questão da evolução, quem entende a evolução sabe que a evolução não é por acaso, mas sim pela combinação de mutações com a seleção natural. Então, é mais um mito que derrubamos aqui sobre os ateus. Os ateus não acham que tudo no universo surgiu por acaso. Um quinto mito que vamos derrubar aqui sobre o ateísmo é: ateísmo não tem conexão com a ciência. Muitos religiosos afirmam isso. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Apesar de ser possível ser um cientista e ainda assim acreditar em Deus, como, por exemplo, Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma Humano, e ele ainda acredita em Deus, apesar de já ter descartado o criacionismo. Hoje ele é uma pessoa, é um cristão, mas um cristão mais refinado, porque através dos seus estudos do genoma humano, ele viu ali evidências claras da evolução. Então hoje ele é um religioso que acredita na evolução. E os religiosos mais refinados, a maioria, acreditam na evolução. E existem alguns cientistas, como Francis Collins, que acreditam em Deus. Mas a questão é que, quanto mais uma pessoa se envolve com o pensamento científico, mais tende a diminuir sua fé em deidades. Isso é um fato. Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais ela se envolve com a ciência, ela começa a diminuir a sua crença em deidades. Por exemplo, vamos tomar a população dos Estados Unidos como exemplo. A maioria das pesquisas mostra que cerca de 90% do público geral, que não é cientista, que não estuda, né, a origem da vida, biologia, cosmologia, as pessoas em geral, o cidadão médio americano, 90% desses cidadãos médios, eles acreditam num Deus pessoal. Só que 93% dos membros da Academia Nacional de Ciências não acreditam num Deus pessoal. Notou? Essa pesquisa deixa bem claro que
quanto mais a pessoa ela estuda a ciência e se aprofunda na ciência, menos religiosa ela é. Então é mais um mito que derrubamos aqui. Essa história de que ateísmo não tem conexão com a ciência é um mito. É justamente o contrário. Quanto mais a pessoa se aprofunda na ciência, menos religiosa ela fica. Um sexto mito sobre os ateus que vamos derrubar aqui hoje é: ateus são arrogantes. Muitos religiosos falam isso. Ateu é arrogante demais. Bem, eu digo a você o seguinte: a arrogância é uma característica que pode ser tanto de ateus como de religiosos. Isso independe da sua crença ou não crença em divindades. Existem religiosos que são muito arrogantes. E não podemos negar que existem ateus também que são arrogantes. Agora, a questão é que a maioria dos ateus procuram basear-se na ciência. E o método científico, ele é justamente o oposto da arrogância. Já o método religioso é a própria arrogância em si. Raciocine comigo. Quando os cientistas não sabem alguma coisa, como, por exemplo, como o universo veio a existir, ou como a primeira molécula autorreplicante se formou, a ciência ela admite isso. Inclusive, esse não saber é o que move a ciência, porque a ciência ela progride justamente porque não sabe de muitas coisas e ela busca saber, procura conhecer, procura decifrar esses mistérios através de estudo, através do método científico. Na ciência, fingir saber coisas que na realidade não se sabe é uma falha muito grave. Já na religião, isso aí é o sangue vital das religiões. É afirmar saber algo que você na realidade não sabe ou não tem informações profundas sobre isso. Essa é uma das ironias mais monumentais do discurso religioso e que com frequência encontramos em pessoas de fé, que se vangloriam de sua humildade, mas ficam alegando saber de fato sobre cosmologia, química, biologia, que nenhum cientista conhece. Já a maioria dos ateus, ao contrário, quando consideram questões sobre a natureza do cosmos, sobre biologia, sobre a origem da vida, o desenvolvimento das espécies, eles tendem a buscar suas opiniões na ciência. E isso não é arrogância, isso é honestidade intelectual. Já os religiosos não. Eles ficam se apegando a livros antigos da época do bronze, escritos por povos primitivos, que não tinham conhecimento nenhum sobre esses assuntos, e ficam se apegando a isso. E as coisas que eles não entendem, eles ficam criando seres mágicos para preencher essas lacunas que eles não conseguem entender. Isso sim é uma desonestidade intelectual e uma arrogância muito grande, ficar afirmando que já sabe tudo. Já a maioria dos ateus se baseia na ciência, que afirma justamente o contrário. Afirma não saber de tudo e está em busca de conhecer essas coisas. Então, mais um mito que derrubamos aqui. Os ateus, a maioria deles, não são arrogantes. Ao contrário dos religiosos, que se baseiam numa crença arrogante, de afirmar coisas que eles não têm conhecimento profundo sobre aquilo. Um sétimo mito que vamos derrubar aqui sobre os ateus é: ateus são fechados para a experiência espiritual. A gente vê muitos religiosos falando isso. Mas eu te digo uma coisa: nada impede um ateu de experimentar o amor, o êxtase, o arrebatamento, o temor. Ateus podem e devem valorizar essas experiências e buscá-las regularmente. Agora, o que os ateus não tendem a fazer são afirmações injustificadas e injustificáveis sobre a natureza da realidade com base nessas experiências. Não há dúvida de que alguns cristãos mudaram suas vidas para melhor ao ler a Bíblia e rezar para Jesus. Mas o que isso prova? Isso simplesmente prova que certas disciplinas de atenção e códigos de conduta podem ter um efeito profundo na mente humana. Mas agora eu pergunto a vocês aí: tais experiências provam que Jesus é o único salvador da humanidade? Eu afirmo a vocês
que não. Isso não prova que Jesus é o único salvador da humanidade, nem mesmo remotamente. Porque hindus, budistas, muçulmanos e até mesmo ateus vivenciam experiências similares regularmente. Não há, na verdade, um único cristão na Terra que possa estar certo de que Jesus sequer usava uma barba. Muito menos que ele nasceu de uma virgem ou ressuscitou dos mortos. Portanto, este não é o tipo de alegação que experiências espirituais possam provar. Um oitavo mito sobre os ateus, que vamos derrubar aqui agora, é: ateus acreditam que não há nada além da vida e do conhecimento humano. Eu digo a vocês que os ateus, na realidade, eles são livres para admitir os limites do conhecimento humano de uma maneira que nem os religiosos podem. É óbvio que nós, ateus, não entendemos completamente o universo, mas é ainda mais óbvio que nem a Bíblia e nem o Corão demonstram o melhor conhecimento sobre ele. Nós não sabemos se há uma vida complexa em algum outro lugar do cosmos, mas pode haver. E se há, tais seres podem ter desenvolvido um conhecimento das leis naturais que excede o nosso conhecimento. Ateus podem livremente pensar em tais possibilidades. Ateus podem admitir a existência de extraterrestres. Podem admitir que existem civilizações mais evoluídas do que nós. E talvez, se realmente existirem extraterrestres, a existência de livros como a Bíblia ou o Corão se tornam ainda mais insignificantes. Os seus conteúdos se tornam menos impressionantes. Até mesmo menos impressionantes do que é para nós, ateus, que nós consideramos esses livros como os livros simples, livros da Idade do Bronze, né? Livros que demonstram conhecimento limitado daqueles povos. Agora imagine se existir vida extraterrestre superior à nossa. Né? Aí que esses livros vão se tornar mais banais, né? Mais sem importância. Então, do ponto de vista ateu, as religiões do mundo banalizam completamente a beleza real e a imensidão do universo. Não é preciso aceitar nada com base em provas insuficientes para fazermos tal observação. Portanto, aqui derrubamos mais um mito sobre os ateus. Os ateus, ao contrário do que muitos dizem, eles podem crer que existe conhecimento além do conhecimento humano. Um conhecimento que pode ir além do que nós humanos já desenvolvemos até agora. Coisa que os religiosos não podem fazer, ou não podem acreditar, ou não podem conceber. Né? Então, mais um mito derrubado. Um nono mito sobre os ateus, que vamos derrubar aqui agora, é: ateus ignoram o fato de que as religiões são extremamente benéficas para a sociedade. Bem, eu digo que aqueles que enfatizam os bons efeitos da religião nunca parecem perceber que tais efeitos falham em demonstrar a verdade de qualquer doutrina. Né? O fato de uma religião conseguir trazer bons efeitos para a sociedade, isso em si não é uma prova de que aquela doutrina é verdadeira. Há uma profunda diferença entre uma ilusão consoladora e a verdade. Nem sempre a verdade ela vai lhe consolar. Às vezes a verdade ela vai ser dura de ser encarada. De qualquer maneira, os bons efeitos da religião podem ser certamente questionados. Porque na maioria das vezes, parece que as religiões elas dão um péssimo motivo para se agir bem. A motivação que leva o religioso a agir bem, se formos analisar profundamente, ela é ruim. Não é uma motivação correta. Não é uma motivação boa. Por exemplo, pergunte-se aí, o que é mais moral, na sua opinião? Ajudar os pobres por se preocupar com seus sofrimentos, por se solidarizar com seus sofrimentos, por mostrar empatia, ou ajudá-los porque você acha que o Criador do universo quer que você faça isso e que se você fazer ele vai te recompensar, né? Ou se você não fazer ele vai te punir? Qual que você acha que é mais moral? Né? Que tipo de ajuda você acha que tem a motivação melhor? Responda para mim. Infelizmente,
os religiosos, em sua grande maioria, agem pela motivação errada. Eles fazem o bem porque eles almejam uma recompensa e temem uma punição. E eu digo para vocês, o que é o céu senão uma recompensa e o inferno senão uma punição? E eu encerro com a famosa frase: o que é o céu senão um suborno e o inferno senão uma ameaça? O 10º e último mito sobre o ateísmo que vamos derrubar aqui hoje é: ateísmo não fornece nenhuma base para a moralidade. Bom, se uma pessoa ainda não entendeu que a crueldade é errada, não vai descobrir isso, essa pessoa não vai descobrir isso lendo a Bíblia ou o Alcorão, já que esses livros transbordam de celebrações de crueldade, tanto humana quanto divina. O ser humano não tira a sua moralidade da religião. A humanidade, ela tem evoluído e tem decidido o que é bom, o que é moral e o que não é moral, através de milhares de anos de reflexão, através da nossa evolução, né? Através da evolução darwiniana, através de tentativas, né? Através de experiências, né? Através de infinitas tentativas de possibilidade, aonde o ser humano tenta agir de uma forma e percebe que aquilo não vai trazer uma real felicidade para ele, aí ele muda a sua atitude, né? Então, a nossa moral, ela foi construída através dos tempos, através de milhares de anos de evolução e de experiência e de tentativas, para que chegássemos hoje a esses conceitos morais que a humanidade tem. Nós fizemos um progresso moral considerável ao longo dos anos. E não fizemos isso lendo a Bíblia ou o Alcorão mais atentamente. Tanto a Bíblia como o Alcorão aceita a prática da escravidão. E ainda assim, seres humanos civilizados agora reconhecem que a escravidão é uma abominação. Tanto a Bíblia como o Alcorão consideram a mulher como simplesmente uma serviçal procriadora. Tanto a Bíblia como o Alcorão são livros machistas, extremamente machistas. E mesmo assim a humanidade evoluiu com o tempo e hoje as mulheres já conseguiram grandes avanços, né, nos seus direitos. As mulheres hoje têm uma vida, apesar de há muito o que conquistar ainda, mas hoje as mulheres têm muito mais direitos do que tinham há 100 anos atrás. As mulheres antigamente não tinham direito nem de votar, né? Esses são apenas alguns exemplos de áreas em que a humanidade evoluiu muito o seu conceito de moralidade, mesmo com esses ditos livros sagrados, como o Alcorão e a Bíblia, dizendo o contrário. Então isso é uma prova contundente de que a moral do ser humano não advém de religião e muito menos dos seus livros sagrados. E o que há de bom nos livros sagrados das religiões, como por exemplo a regra de ouro que está na Bíblia, isso pode ser apreciado por seu valor ético, sem estar envolvido crenças, né? Sem que esteja envolvida a ideia de que isso foi transmitido pelo Criador do universo e tal. Então, mais um mito que nós derrubamos aqui, né? Dizer que o ateísmo não fornece nenhuma base para a moralidade. Muito pelo contrário, né? A religião é que, através dos tempos, com seus livros sagrados, dificultaram muito o avanço dos valores morais da humanidade. Mas mesmo assim, a humanidade tem conseguido avançar em diversas áreas, como nós falamos aqui. Bem, este era o assunto que nós íamos considerar hoje. Se você chegou até aqui é porque gostou. Então, não esqueça de dar um joinha aí para nós. Estoure esse like aí para nós. É muito importante para que o vídeo tenha uma abrangência maior, né, seja visto por mais pessoas. Comente o que você achou. Compartilhe com seus amigos, com seus contatos. Se inscreva no nosso canal. Clica aqui nesse quadradinho aqui, ó. Clica aqui, se inscreva.
Eu tenho feito pesquisas no meu analítico e eu tenho percebido que mais de metade das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos. Então, se você tem o costume de assistir, se inscreva aí no nosso canal e acione o sininho de notificações. Porque assim que a gente subir um vídeo, você será notificado. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. Você pode adquirir no meu próprio site, diretamente comigo, www.deuseshomens.com.br. Esse é o nosso site. Vai lá, conheça lá, tem muita matéria interessante, eu estou sempre escrevendo matérias. E você pode adquirir o meu livro diretamente do meu site. E também nos principais sites de venda online, como a Livraria Cultura, Saraiva, Lojas Americanas, Asa Bessa, Martins Fontes, entre outros. Olha aí os links onde você pode adquirir o meu livro. E se você desejar assistir os outros vídeos do nosso canal, que a gente já fez mais de 50 vídeos sobre diversos assuntos, consulte aí a descrição, abra a abinha aí embaixo e você vai ver os links dos outros vídeos do nosso canal, das outras séries. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.